Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai começar a falar de desculpas, né? Desculpas é um produto de fermento que muitas pessoas desenvolvem, né? A partir das suas digestões, né? Então vamos começar. Desculpas. Então, desculpas são fermentos que as pessoas desenvolvem a partir das suas digestões. Então, ela é um quadro que despinta os movimentos despistados das razões de contrações para buscar aproveitamento organizado de rendimento de nutrição. Então, vejam só, nós, por natureza, nós temos uma proporção de toque na habilitação dessas comidas. Então a gente comemos vários tipos de comida. Só que quando comemos em excesso, existe um lado da aparência que transgride a percussão, né? Que agride a percussão, que agride a percussão do produtor, ou seja, da organização. Então veja como é fácil, né? Veja como é fácil. Nós temos com isso uma loja e elogiamos ela a partir da impressão. Então nós temos vários ângulos de impressões. E nós conseguimos até enganar os ângulos com atestamentos lógicos de contração, né? E aí a gente pode até falar que algo negativo é positivo por instante de rendimento telecomprador, de motivos de levar a loja a um lado de impressão positiva. Só que a loja, ela é significativa por vários motores, e esses fazem rendimentos de impressão. Então o que acontece? Quando a gente tem algo a escorar, ele aparece para dentro de nós como seguros. Então você está vendo aqui uma
escada com barra de segurança, esse é o agente ativo. Esse é um agente ativo de motor de contração de altura. Então, olha só, agente ativo de motivo de contração de altura, de imposicionar-se pela barra, e a barra passa a ser elevada ao crédito de ecorreferência sistemática. Então tem essa cognição de parecer. Só que nós, dentro dessa loja, nós nos enganamos pelo fermento. O fermento nos deixa enganar. Pelo valor acidifisiológico de contenção de equilíbrio impressor, Então existe essa familiaridade a ser copiada. Então vejam só, isso é uma impressão, É um processo empresarial, processo impressa de sarar o ácido do irreal, porque esse ácido ele não é real e o seu corpo sente, e como o seu corpo não acha jeito, ele imita o jeito do motor, do condutor, de comportar experiência de altura. Então tá vendo como que é esses rendimentos, Então a gente sempre tem as desculpas, principalmente a depressão das alturas. E o que é isso? São alturas de contracionar-se na dimensão do aparecido de motor de faísca de controlar dimensão de elogio. Porque quando a gente sai da loja de mãos vazias, nós sofremos eluição acidificada pelo produto do quadrado expositor de fermento na ação. Então a gente sai com o sabor de dano quando aparecemos descarregados. Isso se chama engenharia das luzes de atração. Só que essas luzes são interiores. São de placas interiores. E sabe como que isso é revelado? Pela fascinação dos agentes interruptivos de dinâmica comercial. Então a gente está começando a chegar lá, Você tem essa fábrica de olhares previstos sob os agentes que prometem desenvolver operação de compra. Então vejam só. Vamos lá.
A loja, ela é uma escada de valor, ok? Então, a loja é uma escada temática de valor, de altura, de possibilidade de compra. Perfeito? E a barra é o atendente. Certo? Então vamos lá, loja de roupas. Então nós temos uma loja de roupa. Nós temos vários degraus de roupas. Nós temos lojas, né? E aí nessas lojas tem vários agentes dinâmicos. Dinammanchar motor. Ó, agentes mudar marcha de elogiar, beleza. E aí então você tem esse passa-marcha por capital, né? Por dinheiro, faíscas de dinheiro, compras. E aí quanto de dinheiro você tem ou quanto você consegue fazer essa redefinação de motivo de contenção, cara. As pernas dela fazendo contração, ela dialogando com ela, subindo o degrau a partir dessas controladorias de contração, fazendo várias afeições cerebelares a partir da face, né? E buscando motivos para conter essa razão. E aí aqui ela já está segurando na barra, né? Você já tem uma barra de contenção, que representa para nós a escada. Então é mais ou menos isso. Pega nessa, né? Pega nesse empreendimento. E aí o que acontece? Acontece que desse rendimento nascem desculpas inocentáveis e desinocentáveis, no sentido de centavos. Então, agora vou dizer para vocês que todo produtor é assim, porque a gente tem desde do solo em equilíbrio, nós temos o rendimento das sementes desequilibrando o equilíbrio a partir dos lançamentos no meio. Então esse é o produto de uma vida. Aí a loja, ela emita, e aí toda loja funciona a partir de etapas dessa cadeia de vida. Então quem vive em loja mais etapado está, né? Porque está numa etapa, né? Etapa de vida. Etapado está. Certamente, logicamente, registradamente pela natureza e pela desorganização de equilíbrio de um homem para com a ida e a volta pela natureza, está assim, né? E aí nisso
A natureza, ela é a juíza. Natureza. Ela é a juíza de contenção de matéria. Então, quem descontém muita matéria além do que precisa, a natureza delega o desparticípio material por lei. É a base da natureza. Porque senão, em lei, a natureza vai se desequilibrar e vai cobrar, né? Então você tem a cobrança da natureza. E por natureza, cobrar, né? Nós que somos filhos, nós, filhos da natureza, também cobramos, né? Então existe um lado imunológico de cobrar excesso de cargas em nós. A doença é um indicador. Doença é um indicador de culpa. E aí, o que isso quer dizer? Que essa culpa, ela tem um tempo de desculpar. Então você tem o processo de elevar provas para a desculpa dessa juíza, para a desculpa. E aí você apresenta para a juíza. Se o juiz aceitar, você vai ter uma desculpa aceita. Se não, você não vai ser senão você não vai ser desculpado. Vai viver com culpa. Certo? Então você não é inocentado. Então por isso que a gente tem o lado da desculpa inocentáveis e das desculpas desinocentáveis, que não são pagas por centavos, né? A pessoa vai ter de carregar com isso. E aí o que acontece? Nesses fermentos, né, as pessoas elas se desencaracterizam pela desculpa. Então, você tem várias pessoas vestidas de desculpa. Muitas pessoas vestidas de desculpa no repertório. Nesse repertório das cenas das cadeias sociais, né? E aí o que acontece? Elas aparecem, né? Elas aparecem para nós como templos procurando desculpas aceitas. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos interpretar agora a receita de desculpas para crer na aceitação ou não, né? Então, porque vejam só, nós temos a balança de produção e a desculpa
a desculpa acusa a cadeia de produção, né? Então, em alguma etapa da cadeia de produção, nós vamos ter um desbalanço. E aí esse desbalanço, ele é coordenativo. Só que a gente precisa investigar a suspensão dos agentes que integram essa parcela, né? Essa cadeia, essa etapa de produção. Vamos lá. Nas etapas de produção, a gente só tem 3 etapas, né? Ó, o início, o meio e o fim. Só que esse início e esse meio aqui, ó, até chegar nessa borda aqui, podem conter muitos agentes, né? Muitos agentes de produção, né? E aqui também, ó, muitos agentes de produção. Então, quanto mais a gente divide, ó, a cadeia, vamos pôr aqui, ó, uma divisão. Quanto mais a gente divide essa cadeia, mais no final a gente tem complexo, né? Maior o complexo. Então vamos ver isso daqui na prática. Etapas, né? Você tem lá a primeira etapa, a natureza. E aí nessa natureza, a gente arranca da natureza, né? E da natureza, na hora de arrancar, a gente tem a proporção que é permitível arrancar, né? Então aqui a gente tem o lado da natureza. E aí as proporções. Dentro dessas proporções, o que a gente vai fazer? Aqui, ó, a gente pode ter várias naturezas. Isso quer dizer que a gente pode ter vários produtos, várias coisas da natureza. E essas várias coisas da natureza, dentro das suas proporções, né, elas vão seguir etapas. Então você tem os agentes aqui, ó, que vão transmitir, cuidar dessas etapas, né? E aí nessa segunda etapa, né, um pouquinho, primeira etapa, a gente vai fazer rendimento, né? Você tem aqui, ó, o rendimento. Esse rendimento, ele vai pegar a natureza e vai transformar a natureza em algo a ser rendido pela utilização de algum maestro, de algum contentor. E aí nesse rendimento primário, rende 1, você tem várias saídas. Aqui, ó, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Então você tem várias saídas dessas matérias, até porque a gente tem
em uma matéria a gente pode ter vários rendimentos. E aí desse rendimento, né, a gente vai fazer um complexo. A gente vai fazer um complexo absoluto. Esse é o fim, né? É o final do rendimento. Esse é o fim. Nesse complexo absoluto, ele é o maior. Essa é a maior. A gente pode ter vários complexos absolutos. E essa aqui é a maior utilidade de serviço, né? Então você tem esse serviço complexo desse rendimento, né? Tá, então vamos lá. A gente tem a natureza fazendo rendimentos e o complexo. Esse complexo ele vai fazer montagem, né? Aqui você tem complexo é a montagem desses rendimentos. Então você tem um rendimento mais um rendimento é igual a um complexo. Esse complexo é igual a um produto, né? Ou parte de um produto maior. Então você tem o primeiro complexo e o segundo complexo. Então nesse segundo complexo você já tem produtos. Certo? E esses produtos, quando eles estragarem, eles tendem a voltar para a natureza. Então aqui nessa volta para a natureza existe agentes também. Então em toda parte desses complexos tem agentes, né? Tá vendo que joia, né? Você tem essa joia nessa questão por etapas. Então você tem várias faces de atividade, né? Essas faces de atividades são interfaces de créditos de conhecimento. Interfaces de crédito de conhecimento. E aí o camarada que acumula essa interface, ele tem uma face mais haver, acionar a contração assertiva, asserteira. Então ele tem uma face mais verdadeira. É isso que eu estou querendo dizer. Então ele tem um valor mais constante de verdade, um valor mais constante de receita, um valor mais constante de não precisar de desculpa. Só que quando o camarada, quando uma etapa dá errado e todo mundo, né, nesse diálogo, né, nessa etapa que a gente divide nesse início aqui ou nesse meio, né, quando tem muitas pessoas, muitas particularidades aqui, e aí no final, se no final aqui der algo errado, o produto sair errado, quem vai pagar o preço, né? Aonde que vamos arrumar? Aonde erramos? Porque todo mundo errou. Mas todo mundo errou até que parte, né? Até que parte de todo mundo, todos os agentes, né? Porque eu posso diminuir os agentes de erro aqui, ó.
Eu posso, nessa progressão aqui, ó, diminuir e aí entender que foi só essa equipe que errou, até chegar em um mais errado e tratar esse um mais errado para que ele não volte a errar. O mais errado. E aí o que tá? Bom, se eu instalar uma balança para conter uma balança para conter cada agente, eu consigo ter o índice de erro e prever quando o erro está para acontecer. A partir da interface de ira da sua balança. Então, qual que é a balança desse cara? É a impressão facial. Tem a impressão. Só que essa impressão facial, ela tem muita desculpa instalada nela, né? Ah, por que você tá olhando assim? Ah, é por conta disso. Ah, por que você tá olhando assim? É por conta disso. Ah, por que você tá olhando assim? Só que a gente tem uma face. A gente tem como fazer o coar de face por envolvimento de nutrição. E essa nutrição, ela pode ser um motor. Então a gente pode desenvolver um motor acionado nisso, para desapresentar a face. Desapresentar a face. E aí esse motor ele pode ter muitos caráteres. Pode ter um caráter de progressão. E aí a gente consegue desenvolver nesse caráter de progressão sempre a ressurreição de potência. Entende? Então, né, nessa questão, né, nós temos que cuidar dessas desculpas. Isso é saúde, pessoal. Então, cuidar da desculpa é saúde. É mexer com a saúde, é mexer com o tempero. Porque se a gente deslevar a sério isso, a receita de um empreendimento né, ela tem uma coordenada de olhar, né? Então, você tem o lado positivo, o lado negativo e um meio de contenção desses dois, de aprovar esses dois e gerar uma semente que vai desplantar fascinação nesse terreno das ideias. Até porque, né?
todo mundo erra para poder acertar. Até mesmo o acerto. Vamos aqui, ó. O acerto é um afinador de erro. Então a gente só acerta mais porque viemos errando há muito tempo e contendo as dores do erro. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente se aconselha, nos aconselhamos pelos erros. Beleza? Agora, o que a gente vai ter que desenvolver? A gente vai ter que desenvolver o seguinte: nessas etapas nós temos vários motores de face de interface ambiente. Só que nenhuma interface, né? Uma interface tem um dado. E aí esse motor, ele é uma fonte de dado. Só que essa fonte de dado, ela decai exponencialmente sob o inverso do quadrado da fonte. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente tem a fonte bem aqui, ó, então aqui, ó, a luz é maior, né? Só que como aqui, ó, essa reta daqui, ó, é igual a essa. Só que esse quadrado aqui, ó, ele vai ser assim, ó. Ele vai ser maior. Só que tem aqui, em uma área pequena, tem mais. Essa linha que vai cair para cá, ela vai conseguir ampliar maior. Essa linha que vai cair para cá, ela vai estar assim, ó. Entendeu? Ela vai estar mais espartida aqui, ó. Essa linha que vai decair para cá, ela até vai esticar assim, ó. Nessa área aqui, ó. Só que ela vai cair assim, ó. Então o sentimento decai também. Então o sentido do motor que vai aparecer na face, sentido da aparência de face, ele também vai decair por artifício da cobertura de resposta exposta no aparato detectivo. E aí se a gente coloca uma parede aqui, ó, o mesmo ocorre para cá. Você tem uma linha aqui que vai particionar isso aqui assim, e aqui, ó, a mesma coisa ocorre, ó. Você tem um quadrado maior, só que você tem, e aqui você tem a parede, né? Esse quadrado devia ser maior um pouquinho. Então vai acontecer a mesma coisa aqui, ó.
Entende? Então essa é esses são arcos de desculpas, né? Então você tem desculpa por distância, né? Um outro arco de desculpa, né? Muitas pessoas vão ser exigentes. A exigência. Então você existe o lado da exigência. A exigência, ela é uma garota bonita para o enredo da história. Então, da história de produção. E aí, o que é essa garota bonita? Ela é a que adere ao sentido da produção. Ela tem maior aderência. E essa aderência se desenforma em várias variáveis de exigência. Então não quer dizer que ela é bonita, quer dizer que ela é exigente sobre todas as variáveis previstas e até mesmo imprevistas, né? Você tem a previsão de exigência e a imprevisão, né, de exigência. Só que quando a pessoa ela é bonita, ela não fica procurando beleza. Ela procura, ela sente a falta de beleza e mostra, né, detecta. Só que como ela tem aderência para a escala de produção, ela é bonita para essa escala. Então, não quer dizer que a pessoa é bonita, né? Quer dizer que ela é bonita para denunciar a falta de beleza nessas etapas. Você entende? Porque você tem garotas, né? Modelos para todos os tipos de produção, né? O que é uma garota modelo? É o teste de qualidade. Essa é a garota modelo. Essa é a garota bonita que vai velar, vai acender a vela se algo estiver feio, para poder enxergar o feio. E aí vai queimar pela desculpa que aparecer, né? Então, para não deixar a garota suspeitando da nossa beleza, nós precisamos de observá-la e pegar um meio de olhar para ela, para esticar-nos sobre aquilo que a face dela demonstra sobre nós exigir, né? Então a gente precisa de sustentar essa garota ou essa face de beleza. Tá beleza? Então a gente tem essa responsabilidade, né, por trás da nossa essência de implantar-nos como responsáveis, como garotos responsáveis por essa exigência aqui. Às vezes a garota nossa pode até ser um animal, sabia? Desculpas das partes, realmente na maioria das vezes é sim, viu, pessoal? Agora eu já entreguei tudo, né? A garota animal. Por quê? Porque o animal ele é afirmativo de produto da natureza.
Então, se a gente olha para o animal, a gente olha para essa parte aqui, ó, da cadeia, para a primeira parte. Porque se a natureza tá ruim, o animal tá ruim. Ó, se a natureza tá ruim, o animal tá ruim. Entendeu? Então existe esse lado a se pautar nesse âmbito de estudar. Todo produto nos dá motivos, né? O produto nos dá motivo para gostar, para aderir, para tratar. E o animal, ele sabe disso, porque o animal trata da natureza. O animal, o motivo dele, o motivo do animal é a natureza. Então, é isso, né? Como que a nossa natureza, ela precisa de sentir, né? Nós decompomos o produto em moedas sensitivas. Aí elas cobrem potência de afirmação. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma moeda, ela tem esse hidratamento, né? Você tem esta questão de durabilidade da moeda para mostrar para nós essa indexação de um sacrifício valendo um espírito, né? O espírito capital. Então captei os centavos, captei os sentidos, captei as desculpas. Então, se eu captei as desculpas, você vai sobreviver a essa, você vai ser inocentáveis. Então, olha só. Então, toda vez que a gente vai produzir algo, a gente tem, né, o caráter da produção. Isso vai de pai para filho, de mãe para filho, porque existe um desequilíbrio biológico das cadeias quando existe falha na produção. E o que acontece? O caráter cai ou sai de linha, né? Perde a atividade de luz, afasta da fonte. Então olha só o que acontece com o caráter. Essa é a mudança de estado do caráter, ó. Mudança de estado. Então existe esse afastamento. E aí a desparticularidade. Da eficiência. Então vamos colocar aqui, ó. A desparticularidade da frequência de fonte. Ou seja, as molequinhas
ainda estão lá. Mas como mudaram de estado, elas estão se indexando em outro movimento rítmico de estar. Então vamos lá. E aí isso muda o caráter. O caráter, se muda o caráter, muda o gosto, porque existe um rearranjo de complexo com a desparticução. O que é isso? Quer dizer que existe essa em nós e em todas as etapas existe esse rearranjo, né? Que é o rendimento e o complexo absoluto que vai gerar o produto. Quando você tem um complexo maior ou uma desparticularização maior, o seu produto tende a sofrer esse processo também, essa iteração com mais partículas, né? Antes você tinha um ponto, né? Você tá com esse ponto aqui, ó. Antes você tinha um pontão, né? Aí você afastou, você ficou com vários pontinhos aqui, ó. Só que eles ainda estão eles estão cooperando, eles estão próximos. E agora eles estão bem distantes, né? Existe um distanciamento. E aí, como eles viraram pontinhos, eles vão aderirem a outras coisas, só que com força muito menor. Eles vão poder aderir a outras terras, só que a força vai ser menor. A força desse lado aqui, ó, desse pavio de fonte, que é isso aqui, ó, dessa amostra aqui, ó. Entende? Então é basicamente isso, né? Eu queria revelar isso. E aí eu vou falar com vocês. Você tem vários biotipos de desculpa. E ainda a gente vai falar muito disso aqui no canal, porque você tem o biotipo a desculpa do entregador, a desculpa do produtor primário, a desculpa do vigia, a desculpa e assim sucessivamente, né? A desculpa do patrão, a desculpa do empregado da etapa X. E aí haja borracha para inocentar as desculpas. Não só a borracha, mas haja nutrientes, né? Uma vez que essas desculpas estão para todas as partes desses processos que a gente vive, né? Capitalizando, colocando nossa família em xeque, apresentando alguma coisa, tentando desinformar outros valores de barra de discussão. E aí o que acontece?
Se a gente não tiver essas barras de contenção, a água acaba com a gente, né? E a gente tem que acabar pedindo desculpa para nós mesmos por falta de contenção, né? Você tem aqui, ó, desculpas por falta de contenção. E aí a ciência, ela tem muita desculpa na representatividade lógica de uma investigação de atendimento, de investigação de entendimento de regras de produtos, né, eleitos. E aí o que isso acontece? Acontece que a gente tem esses fermentos, né? Esses fermentos eleitos, esses fermentos no sentido da fermentos no sentido da vantagem de ser desculpido pela dor, de desculpar a si pelo lado do caminho que retira vantagem por fermentos por associação, né? Por associação, associação de conhecimento. E é isso, né? Essa é a manobra que tem muito colocado e tirado muitas pessoas na preocupação, né? Você tem essa preocupação de preparar desculpas, né? Você tem essa preocupação e ela acende, ela já está muito bem acendida. Só que ela geralmente acende nas pessoas quando elas dissentem que estão fazendo coisas erradas, né? Mas elas só estão fazendo coisas erradas quando dissentem fazer. E elas só dissentem fazer porque existe uma instalação do que é certo, né? Por Deus e por usar. Tá, mas e aí? Existe essa instalação do que é certo e essa é viva. Só que se você quiser modificar uma vida para ela atuar na linha de na linha de uma desculpa, você cria motor. E esse motor, ele tem uma receita de expor
sentimento. Ou seja, atividade na célula. E aí essa célula ela vai sendo contida. Você tem uma célula contida em receita. Então, ela já está bioquimicamente bem suportável a esse fermento, né? Ela já suporta esse fermento. Então, como é que você vai, se a massa não crescer, como é que você vai dar desculpa? Ah, é que o trigo não estava bom? É que, né? É porque, assim, o fermento, ele é a atividade da bactéria, né? Só que o fermento, ele é um pedacinho de bactéria. Então, o fermento, ele é um pedacinho dessa etapa aqui, ó. É um pedacinho disso daqui, ó. E aí, o que que acontece? Esse pedacinho aqui, ó, esse dadinho aqui, ó, que a gente vai pegar aqui como fermento da primeira etapa, ele vai colorir 4 dadinhos aqui, ó. E esse aqui, ó, vai colorir 6, ó. E assim sucessivamente, entendeu? E aí a gente vai ter esse dadinho assim, ó. Esse é o tal do fermento, né? E se um fermento não cresceu, a gente tem várias desculpas, né? A desculpa do trigo, a desculpa dos sentidos, da instalação, a questão da despontuação de célula, por causa que o fermento ele depende da qualidade da célula ou da qualidade do trigo. E aí o trigo ele é despontuado pela preocupação que ele vai sendo elevado ao longo da vida. Então isso é um efeito genético, é um efeito da residência do lar. Mas até a gente tem essas receitas de lar e tal, e os residentes com as suas preocupações que disservem aos etapantes, né, como é que fala, aos servidores de família também, né, os servidores de família, porque existem vários tipos de família, né? Você tem a família primeira, a família segunda, a família terceira. Todos esses tipos de família vão manchando você periodicamente a partir do produto familiar dessa família. Então, você tem o produto familiar dessa, produto familiar dessa. E a gente tem várias famílias. E não adianta a gente querer dizer qual que é mais importante. Porque toda a importância depende da interface. E a interface ela é muito importante porque é uma instalação que dimensiona a matéria de Deus, né, de usar em nós, né? Então, se a gente só vai conseguir controlar e dizer a importância de cada uma na proporção desvista pela interface com essa denúncia verdadeira, porque a gente viu que a gente tem as inverdades ou as modificações daquilo que poderia ser verdade, mas é despontuada em nível baixo de verdade porque existe um modelo novo de verdade nova aí na interface de utilizar essas farinhas comerciais, né? Esses lados de desparticularizar a gente em massas, em famílias, em extratos, em modelações, em impressões novas. E é isso que eu queria falar nesse vídeo. Bom,
Tem muitos tipos de desculpas. Tome cuidado, porque se vocês fossem aceitando qualquer tipo de desculpa, às vezes você está capacitando alguém a se tornar alguém produtor de desculpa, né? E aí o que acontece? Acontece que isso não é bom, né? A gente não por mais que exista esse lado de desculpa, né, de dar desculpa, porque todo mundo erra e tal, você tem um lado biológico nisso tudo, né? Um lado que é mais sério. E aí às vezes a gente, nessas costuras todas, a gente perde o ponto, e aí passa a não saber o que é sério e o que é uma desculpa não séria, né? Qual desculpa é sério? Que nível de desculpa é sério? O que eu devo elevar para a seriedade dentro de mim, se que eu contemplo tudo, né? E por que eu devo contemplar menos algo, se esse algo tem potência para me descontemplar, né? Então tem muitas questões assim, e às vezes isso é artifício para as pessoas poderem desavistar a gente em um dado de ajustamento, né, de justiça, de controle, de fazer um rendimento e nos prender em complexos só por tabela, assim, de fase de conta. E isso é muito injusto, né? Tem muita injustiça nesse meio todo, relevando a vida que todo mundo tem, né? Nesse lado de ser agente e estar nessas etapas, né? É isso aí, pessoal. Desculpas à parte. Esse é o vídeo de desculpas. Depois a gente fala mais sobre esse tema, que é muito importante. Um abraço para vocês e até a próxima. Fui.